Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Simbora resolver aqui mais uma questão de história. Questão dessa vez falando a respeito da sociedade escravista, né, e do abolicionismo aqui no Brasil. Para você que caiu aqui de paraquedas, estou resolvendo as questões da prova da Secretaria de Educação do Estado da Bahia do ano de 2023. Essa aqui é a questão número 27. Prazer conhecê-los, meu nome é Felipe. Se você acompanha aqui as questões resolvidas, tem mais uma. Se você, como eu já falei, caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar uma playlist aqui no canal com as questões resolvidas da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e também da SEDUC do Rio de Janeiro, de 2015, que eu também já fiz. Bom, a dinâmica aqui é simples, eu vou ler a questão, vou destrinchar toda a questão para a gente poder aprender um pouquinho com as opções que não estão corretas e achar a opção correta. Também vou falar um pouco sobre o tema da questão, beleza? Então, sem mais delongas, simbora para a leitura e bora resolver essa parada aí. É 7 de maio de 1888. A Câmara dos Deputados do Brasil recebe um seco projeto de lei composto de 2 artigos somente. O primeiro dizia: é declarada extinta a escravidão no Brasil. E o segundo: revogam-se as disposições em contrário. O laconismo do projeto, que se converteria na Lei Áurea, refletia a radicalização a que se chegara em relação à questão servil. Nenhuma dilação ou concessão ao escravismo seriam mais toleradas. A respeito da sociedade escravista e do abolicionismo, assinale a alternativa correta. Opção A. A luta pela extinção da escravidão no Brasil tornou-se uma das mais longas e dificultosas lutas da história do Brasil, iniciada por volta de 1810, estendendo-se até 1888. Opção B. O aumento da repulsa internacional pelo trabalho escravizado e as mudanças econômicas e sociais que se passavam no Brasil não foram suficientes para gerar um espírito anti-escravista no período que antecedeu a extinção da escravidão no país. Opção C. As lutas contra o cativeiro pelos escravizados, utilizando-se dos meios em que dispunham, foram episódicas durante todo o período escravocrata brasileiro. Opção D. A abolição. Seguiram-se mecanismos de garantia de segurança e assistência econômica aos ex-escravizados. E a opção E. Os abolicionistas exprimiam apenas interesses partidários. Se você está afim de solucionar a questão por conta própria, dá aquele pause esperto no vídeo, que em 3, 2, 1, tira do pause e vamos embora agora dar uma olhadinha na questão, né? Falar um pouco sobre o tema para a gente poder tentar encontrar a opção correta. Eu fiz um resuminho aqui falando sobre essa questão, né, da escravidão no Brasil. Ela foi introduzida no período colonial, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses. E a partir do século XVI, né, a demanda por mão de obra para produção nas plantations, é legal dar uma pesquisada do que eram as plantations, né, de cana-de-açúcar, em minas de ouro, e depois, né, nas fazendas de café, acabou resultando na escravização em grande escala, galera, de africanos traduzidos à força. Traduzidos, não, desculpa. Trazidos à força aqui para o Brasil. Bom, aí teve o movimento abolicionista, né, que começou a ganhar força no Brasil no final do século XVIII. Ele foi impulsionado por influências externas, né, principalmente pela Revolução Francesa e o movimento iluminista, né, e ideias de igualdade, né, liberdade, fraternidade, que eram as ideias da Revolução Francesa, elas começaram a circular e isso passou a questionar, né,
a legitimidade moral da escravidão, né? Era uma parada que era totalmente adversa à escravidão. Além disso, a Inglaterra, né, que era uma importante parceira comercial do Brasil, pressionou pra caramba para rolar a abolição da escravidão aqui nas colônias, né? Mas a luta pela abolição ela só começou a ganhar força, né, de verdade, assim, uma força efetiva no Brasil durante o século XIX. Durante esse período surgiram, né, diversas sociedades abolicionistas, né, que eram formadas principalmente pelos intelectuais, pelos jornalistas e também por ex-escravizados que defendiam, né, a libertação dos escravizados, dos cativos, né? Essas organizações elas buscavam promover uma espécie de conscientização sobre os muitos horrores da escravidão e também pressionar o governo e a sociedade para poderem adotar medidas para rolar, né, a abolição. Tiveram inúmeros debates parlamentares, né, publicações em jornais, panfletos abolicionistas, mobilizações, né, de ex-escravizados, além de revoltas e resistências, né, do propriamente dito, dos escravos nos engenhos e nas fazendas. Muitos abolicionistas, né, alguns nomes ficaram bem famosos, como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio, eles desempenharam assim papéis muito importantes na defesa da causa abolicionista. Veio também a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico transatlântico de escravos, né, representando outro marco na luta pela abolição. Só que, pô, mesmo com isso tudo, a escravidão ela continuou a existir, né? E somente em 1888, galera, com a assinatura da Lei Áurea, né, pela Princesa Isabel, a escravidão ela foi totalmente abolida no Brasil. Bom, com esse resuminho, né, dá pra gente ter uma breve noção do que representou a luta pela abolição da escravidão aqui no Brasil. Bora agora analisar todas as opções para a gente poder tentar encontrar a opção correta e aprender um pouquinho com as opções que não estão corretas. Começar pela opção A luta pela extinção da escravidão no Brasil tornou-se uma das mais longas e dificultosas lutas da história do Brasil, iniciada por volta de 1810, estendendo-se até 1888. Bom, galera, lá ao longo, né, do século XIX, a escravidão no Brasil ela foi um alvo crescente de críticas, né? Não só aqui no Brasil, né, no exterior também. Aqui, o movimento abolicionista ele foi formado, né, por diversos setores da sociedade, como eu já falei, né, incluíam intelectuais, políticos, religiosos, jornalistas, né, e também o povão, pessoas comuns. Foi um movimento que enfrentou forte resistência dos senhores de escravo, né? Que eles tinham muito medo de perder a mão de obra barata, né? Afinal de contas, eram os escravos que faziam a coisa funcionar e eram a mão de obra barata para esses senhores. A abolição da escravidão no Brasil foi decretada em 13 de maio de 1888, né? Através da Lei Áurea, acabei de falar, que libertou todos os escravos do Brasil, né? Só que, pô, a galera ficou sem indenização, ficaram sem nada, eles foram libertos e foi isso, né? Os senhores de escravos também não receberam nenhuma indenização, pelo menos isso. E, cara, foi um marco muito importante na história do Brasil. E acabou trazendo grandes desafios, né, para os agora ex-escravizados, para a galera que foi liberta, né, que eles tiveram que enfrentar muita discriminação, né, tanto racial quanto social. Bom, e uma baita de dificuldade, né, para poder conseguir emprego, né, as oportunidades de emprego eram mínimas para os ex-escravizados. A opção A é uma opção que realmente ela flerta muito com o que a questão tá pedindo, né? Vamos separar ela, não vamos dar ela como uma opção errada. Vamos para a opção B.
O aumento da repulsa internacional pelo trabalho escravizado e as mudanças econômicas e sociais que se passavam no Brasil não foram suficientes para se gerar um espírito anti-escravagista no período que antecedeu a extinção da escravidão no país. Bom, galera, o aumento da repulsa internacional, né, à escravidão, especialmente após a Revolução Industrial, ela contribuiu e muito para pressionar o Brasil a abolir a escravidão, né? As mudanças econômicas e sociais passaram a ocorrer com mais força no país, né? Com a ascensão da classe média urbana e o desenvolvimento do trabalho assalariado, né? Também teve a influência de ideias iluministas, ideias da Revolução Francesa. Isso tudo colaborou com o crescimento do movimento abolicionista, né, no período que antecedeu a abolição. Então, galera, realmente a opção B não é a opção correta. Opção C, as lutas contra o cativeiro pelos escravizados, utilizando-se dos meios que dispunham, foram episódicas durante o período escravocrata brasileiro. Bom, os escravizados no Brasil, frequentemente eles resistiam à escravidão, seja por meio de fuga, rebelião, né? Essas rebeliões, elas eram tanto individuais quanto coletivas, formação de quilombos, entre outros meios de resistência. Essas lutas, elas não foram simplesmente episódicas, né? Elas eram constantes ao longo de todo o período de escravidão aqui no Brasil. Portanto, pode esquecer, a opção C também não está correta. Opção D, a abolição, seguiram-se mecanismos de garantia de segurança e assistência econômica aos ex-escravizados. Bom, no Brasil, depois da assinatura da Lei Áurea, né, não foi estabelecido nenhum mecanismo de assistência específico para os ex-escravizados, muito pelo contrário, eles simplesmente foram libertos e deixados à própria sorte, né? Acabaram enfrentando muitas dificuldades econômicas, sociais, né? Acabei de falar sobre a dificuldade que eles tiveram para poder arrumar emprego. Então, definitivamente, a opção D, essa aí acho que é a mais errada de todas. Não está correta. Por último, opção E, os abolicionistas exprimiram apenas interesses partidários. Bom, galera, os abolicionistas, né, eles eram um grupo diversificado, incluía pessoas de diferentes formações e também posições políticas, né? Essa galera toda compartilhava o objetivo comum de extinguir a escravidão. Só que as motivações deles iam muito além de interesses partidários, né? Muitos abolicionistas, eles acreditavam nos ideais realmente de igualdade, de liberdade, totalmente inspirados, né, por princípios humanitários e por também valores éticos, né? Isso existia. Portanto, a opção E também não está correta. Então, nada mais justo do que afirmar que a opção A é a opção correta para a resolução dessa questão. Curtiram o conteúdo? Se sim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Sempre que eu posso, mesmo com a minha correria, eu estou postando aqui resoluções de questão. Estou numa luta danada para poder acabar de postar o final da Era das Revoluções do Hobsbawm, que eu estou fazendo o resumo. Na verdade, o resumo já está pronto. Estou até partindo para a Era do Capital, mas está difícil conseguir postar aqui o final, né, o capítulo 15 e o 16, por conta de uma infelicidade que eu tive aqui, né? Fui assaltado e levaram o meu celular. Até a qualidade dos vídeos, que já era baixa, tá pior ainda. Mas o que vale é o conteúdo. Compartilha aí pra galera que curte estudar resolvendo questão. E é isso aí, galera. Vou partir. Valeu, falou, fui. Bons estudos para vocês. Até a próxima.